Glória a Deus, cumprimento a igreja com a paz do Senhor essa noite, amém, irmãos? Ah não, irmãos, faz muito tempo que eu não falo com a igreja aqui no microfone. Vamos de novo? Cumprimento a todos com a paz do Senhor essa noite, amém? Aê, agora sim, ó. Jesuíno vai ser o animador agora da igreja, em nome de Jesus. Irmãos, vamos fazer o seguinte, os irmãos podem se sentar, podem tomar o seu assento, né? Todos podem tomar o seu assento. Agora sim, ficou todo mundo igual a eu. Irmãos, eu sei que vai ser um pouco diferente nessa noite, né? Nós vamos, não estou podendo ainda ficar de pé. Na verdade, na primeira semana, nas 2 primeiras semanas, eu não podia nem triscar o pé no chão. Hoje, graças a Deus, já posso apoiar o pé no chão. Estou melhorando cada vez mais. Creio que a recuperação está sendo acelerada e eu quero agradecer cada oração. Quero agradecer também cada mensagem, né, de preocupação ali pela minha vida, irmãos. É uma fase que eu confesso que é um pouco difícil de suportar, mas, irmãos, não tenho nada do reclamar, porque tem pessoas passando por provações muito maiores do que essa. Isso aqui não é nada comparado a pessoas que estão internadas numa hora dessa, né? Até queriam estar aqui nessa noite, mas não estão, irmãos. Então, só tenho que agradecer ao Senhor nessa noite, irmãos. Eu já estou acostumado a pregar sentado, porque eu faço a live lá em casa, faço o estudo bíblico, lá eu fico sentado, mas na igreja eu confesso que é a primeira vez. Eu gosto muito de ouvir uma missionária, uma pregadora, eu fico ouvindo ela já é de idade. Aí, certa vez, eu estava ali assistindo o vídeo dela e vi que ela estava sentada. Aí, pregando sentada, né, na mesma hora eu pensei assim, nossa, ela deve estar com algum problema nos pés. E aí, quando filmaram ela por inteiro, realmente, ela estava com uma bota igual a essa. E essa missionária que eu via, agora eu estou passando pela mesma coisa que ela passou também, né? Tendo a mesma experiência. Só que quando eu ouvi ela sentada ali, eu pensei o seguinte, não importa se está pregando em pé ou se está pregando sentado, porque o que importa é a mensagem que vai ser passada. O que importa é a palavra de Deus, irmãos, é a mensagem que os irmãos têm que prestar atenção e vai ser uma bênção do Senhor em nome de Jesus. Quero agradecer também, né, a nossa visitante que está aí nessa noite, fico muito feliz. Agradecer pela vida da nossa irmã Liette, né, passou um tempo fora, mas está de volta também. Fiquei muito feliz de ver a irmã. Nossa irmã Raimunda também, fiquei muito feliz de ver a irmã aqui na igreja. Fico feliz também com a família que está congregando conosco, né, se apresentou um dia desse. A nossa irmã Marcela, nosso irmão Kelvin, nossa irmã Eloá Vitória, sejam bem-vindos. Fiquei muito feliz ali quando soube que os irmãos estão congregando aqui conosco também. Fiquei feliz com a festa, fiquei lá em casa, irmãos, assistindo. Coloquei na televisão, a live ali na televisão, fiquei assistindo, doido de vontade de estar aqui. Muitas vezes as lágrimas desciam ali, né? Mas de alegria, de ver a igreja tão bonita, ver um culto tão abençoado. Aí eu fiquei assistindo lá, eu e a Bela. Para quem não sabe, a Bela é minha cachorrinha, né? Só que a Bela dormiu o culto quase todo. Dormiu o culto quase todo, irmãos. E eu fiquei lá dando glória o tempo todo. E foi muito bom, fiquei muito feliz. Foi uma bênção do Senhor. E o que me trouxe alegria é saber que a igreja, irmãos, Deus levantou pessoas para estar aqui fazendo a obra, mesmo quando o pastor não puder estar. Deus já levantou pessoas para cuidar dessa igreja. É isso que nos alegra cada vez mais. Amém, meus irmãos? Então, dito isso, nós já podemos passar para a palavra. E eu vou até pedir para os irmãos a compreensão, que eu vou estar lendo ali no monitor. Não vou ler na Bíblia, senão fica meio difícil aqui, né? Folhear a Bíblia com o microfone. Vou ler ali no monitor e eu convido os irmãos a abrirem em 1 Coríntios, capítulo 12 nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 12 até o versículo 20. A Eloá está que me olha ali. Glória a Deus. Acho que a Eloá estava sentindo falta de ouvir a voz do pastor também no microfone. Está que olha ali. 1 Coríntios, irmãos, capítulo 12, versículo 12 até o versículo 20. Deus tem uma palavra para as nossas vidas. Daqui a pouco vamos estar ministrando também a Santa Ceia do Senhor. E vamos estar aqui batendo os parabéns também para os aniversariantes, comendo um bolo ali delicioso. Creio que hoje Deus tem algo muito grande para os nossos corações. Louvores já foram abençoados aqui, oportunidades abençoadas. E Deus vai continuar falando com todos nós. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12 em diante, vamos ler até o 20. A palavra do Senhor diz o seguinte: porque assim como o corpo é um
e tem muitos membros, e todos os membros deste um corpo, e todos os membros, o fio está bem na minha frente, e todos os membros deste um corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pode passar, Pedro. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Pode passar. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Pode passar. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isto do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? E se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Pode passar. Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. Mais uma vez, assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. Amém? Os irmãos já podem se sentar nessa noite, em nome de Jesus Cristo, para a glória e honra do Senhor. Irmãos, a palavra que Deus tem para as nossas vidas nessa noite, hoje eu quero falar do corpo de Cristo. Isso é um mistério, isso é uma revelação que nos foi dada. Essa revelação foi dada à igreja. Essa revelação não foi dada nem para os judeus do Antigo Testamento, não tinham dado essa revelação não. Essa revelação foi dada à igreja. Nós somos a igreja. Gregos, judeus, japoneses, americanos, europeus, asiáticos, não importa. Todos que creem em Jesus são igreja. E essa igreja é formada por um só corpo. Não são vários corpos. É um só corpo. Nós somos membros. E vários membros formam este corpo. E que corpo é este? É o corpo de Jesus Cristo. O corpo que é formado é o corpo de Jesus. Ou seja, a igreja é composta de membros e esses membros formam o corpo de Jesus. Não é o corpo do pastor que é formado. Não é o corpo do Pedro. Não é o corpo da Alice. Não, é o corpo de Cristo. Eu sozinho, eu não sou um corpo. Eu sozinho, eu sou um membro. Eu sozinho não sou a igreja. Nós somos a igreja. Sozinho, eu sou membro da igreja. Sozinho, eu sou templo do Espírito Santo. Mas sozinho, eu não sou igreja. Para me tornar igreja, tem que ter o quê? A comunhão. Tem que ter o quê? A unidade. Ninguém é crente sozinho, ninguém é cristão sozinho. Parece óbvio falar isso, mas muitos estão entendendo errado. Muitos pensam que pode servir a Deus fora da igreja. Muitos pensam que pode servir a Deus fora do corpo. Muitos pensam que podem servir a Deus desligados do corpo. E aí, eu quero fazer uma analogia. E essa analogia, os irmãos vão entender como que isso é maravilhoso. Por que que Deus me deu essa palavra, irmãos? Deus me deu essa palavra porque esses dias eu machuquei um membro do meu corpo. E quando eu machuquei este membro do meu corpo, que foi o meu pé, aí, irmãos, que eu vi o quanto que o pé é importante. É claro que todos nós sabemos que o pé é importante. Mas você só sabe a importância do seu pé, irmãos, de um dos pés, quando você está ali debilitado dele. Você só sente falta de algo quando você perde esse algo. Então, irmãos, é claro, né? Só foi um machucado, só foi uma cirurgia. Mas, irmãos, o quanto que esse meu pé está fazendo falta. Você sabia que um membro, quando está imobilizado, quando o membro está paralisado, este membro faz falta para o corpo? O corpo vai continuar sendo corpo, vai ou não vai? Meu corpo continua sendo corpo. Mas esse membro que está paralisado, que está imobilizado, está paralisado, está fazendo falta para o corpo. Esses dias eu até falei para minha esposa, falei, Nilma, vi ali uma mancha no... Irmãos, imagina uma pessoa que gosta de ver as coisas limpinhas, sou eu. Eu gosto de ver as coisas limpinhas, irmãos. É claro, não é aquela perfeição que de nossa paranoico, não.
Mas eu gosto de ver as coisas limpinhas, sem poeira, até porque eu já sofri muito com rinite. Eu acho que eu tomei trauma de poeira. Porque rinite, você sabe, né? Vê uma poeirinha, ele sentiu o cheiro de uma poeirinha, já começa a espirrar. Ontem fui ver o jesuíno pintando, já saí espirrando de lá. Então, irmãos, eu creio que por isso eu gosto de ver tudo limpinho. Quando eu vejo a coisa empoeirada, eu peço para minha esposa limpar, ou eu mesmo limpo, né? E aí, esses dias, eu vi ali um espelho meio manchado, meio sujo. Aí eu estava ali, com minha perna no sofá, sentadão, o dia todo sentado, chega a dói as costas. Aí eu falei para minha esposa, eu falei, Nilma, pega lá aquela toalhinha, que eu gosto de limpar o espelho com ela, pega lá aquela toalhinha que eu vou limpar aquele espelho ali. Até porque eu tenho que fazer alguma coisa para tirar essa dor do corpo aqui, né? Eu tenho que fazer algo. Aí minha esposa foi e concordou, né? Falou, William, você tem que fazer mesmo alguma coisa aí para não ficar só parado aí. Eu falei, mas você não sabe como é difícil. Tudo aquilo que nós fazíamos com uma certa facilidade, irmãos, a dificuldade vem em dobro. Hoje em dia, até aquela simples atividade de escovar os dentes, até para escovar os dentes hoje em dia, é o dobro do trabalho. É o dobro do esforço que eu fazia antes, hoje eu tenho que fazer o esforço em dobro. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Quando um membro do corpo está paralisado também, sobrecarrega o outro membro. Quando eu fico em pé ali no banheiro, apoiado mais só no pé esquerdo, colocando todo o meu peso no pé esquerdo, irmãos, é um esforço que eu faço dobrado. E o meu pé esquerdo fica o quê? Doendo. Fiquei até com medo de machucar o pé esquerdo também. Porque eu vi ali uma história de um rapaz que machucou os 2 pés no ano só. Machucou os 2 tendões no ano só. Eu fico, Deus me livre disso aí. Então, irmãos, quando eu apoio só num pé, sabe o que acontece? Este outro membro, que é o meu pé esquerdo, fica sobrecarregado. Deu para perceber o que Deus está falando? Quando o membro está parado, o outro membro fica sobrecarregado. Porque tem que fazer o esforço de 2. Agora, quando todos os membros estão funcionando juntos, irmãos, o trabalho não é muito mais fácil? Tudo é mais difícil hoje, porque estou com o membro paralisado. Na igreja também, irmãos, não podemos ficar paralisados na igreja, para quê? Para que a gente não venha sobrecarregar os outros membros da igreja. Porque Deus, Ele quer que todos trabalhemos em prol do reino do Senhor. Eu não estou construindo o meu reino, os irmãos não estão construindo o seu próprio reino, todos nós estamos construindo o reino de Deus. Nós não estamos construindo reinos para homem, não, irmãos. Nós estamos edificando, sendo usados por Deus para edificar o reino de Deus. Às vezes a pessoa acha que ficar sem fazer a obra do Senhor, por alguma chateação, alguma mágoa, vai estar prejudicando o pastor, vai estar prejudicando a igreja, vai estar prejudicando sim. Mas saiba de uma coisa, está prejudicando é o reino celestial. Não é o reino dos homens que está prejudicando. Prejudica é o reino celestial. Então deu para perceber a importância de todos os membros? Todos nós somos importantes para Deus. Ali foi dito, o olho não pode dizer, eu não sou orelha, então eu acho que eu não faço parte do corpo. Não, não é porque não é a orelha que não faz parte. O pé não pode dizer, eu não sou mão, então eu não faço parte do corpo. Não, não é porque o pé não é mão, é que ele não faz parte. Ele faz parte, ele é muito importante. Talvez você pense, pastor, eu tenho muita vergonha de pegar o microfone, eu tenho muita vergonha de louvar, eu tenho muita vergonha de pregar. Não é porque você não é um pregador que você não faz parte do corpo. Você faz parte do corpo e você é muito importante para o corpo. Pastor, eu queria ter muito dom de louvar, de ser levita, de tocar instrumentos, mas eu não tenho esse talento, eu não tenho esse dom. Não é porque você não é um levita, não é porque você não é um cantor que você não faz parte do corpo. Você faz parte do corpo sim, e você é muito importante para Jesus, meus irmãos. Você tem a mesma importância. E olha que coisa interessante. Às vezes tem alguns membros do nosso corpo que não chamam muita atenção. É ou não é verdade? Vou dar um exemplo aqui, ó. O dedo mindinho do nosso pé. O dedo mindinho quase ninguém repara, né? Alguém fica reparando o seu dedo mindinho, irmãos? Alguém chega assim para você e fala, nossa, mas você tem um dedo mindinho tão bonito. Eu acho que ninguém nunca falou isso, né? Pode ser que tenha um ou outro aí que repara, mas não, irmãos. Veja, o dedo mindinho, ele quase não é visto. Mas ele é importante ou não é para o corpo? Se a pessoa perder o dedo mindinho, sabe o que acontece? A pessoa perde o equilíbrio. A pessoa já não consegue se equilibrar com tanta facilidade. Às vezes a pessoa pensa assim, nossa pastor, ninguém me vê na igreja. Irmãos, não é porque ninguém te vê, não significa que Deus não está te vendo. Tem coisas que enchem os olhos do ser humano,
mas não enche os olhos de Deus. Mas tem coisas, irmãos, que são imperceptíveis para os homens, mas Deus está vendo. Tem coisas que enchem os olhos dos homens. Tem coisas que os homens olham assim, nossa, que pregador, nossa, que levita. Mas, irmão, será que Deus está vendo da mesma forma? Porque Deus, Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Às vezes as pessoas ficam impressionadas com um pastor que prega, com um pastor que revela, com um pastor que entrega a profecia, fica impressionado. Mas será que Deus está se impressionando com isso? Sabe o que atrai o coração de Deus? A Bíblia fala que o que atrai o coração de Deus é um coração quebrantado, é um espírito contrito, é isso que chama a atenção do Senhor, irmãos. Não é pular, não é relampear, não. O que chama a atenção do Senhor é a sinceridade da sua adoração. Então veja que todos os membros são importantes, mesmo aqueles que quase as pessoas nem percebem, mas são importantes. Por exemplo, tem órgãos do nosso corpo que nós nem enxergamos. Por exemplo, nosso coração, o nosso fígado, o nosso rim. Ninguém enxerga esses órgãos internos, mas eles não são essenciais para o corpo. Qual o corpo que vai sobreviver sem o coração, irmãos? Qual o corpo? Às vezes o corpo até sobrevive sem um rim, mas não é a mesma coisa. É um corpo doente, não sobrevive da mesma maneira, da mesma forma. Não é um corpo saudável, é um corpo que está faltando algo. Então o corpo de Cristo, ele pode até sobreviver sem alguns membros também. Mas esse membro, ele vai sim fazer falta para o corpo do Senhor. Nós estamos falando aqui das pessoas que creram em Jesus, que receberam o Espírito Santo do Senhor e se tornaram membros desse corpo, que é o corpo de Cristo, irmãos. Fazem falta. Agora, olha só que interessante. Por que este meu membro está paralisado? Está imobilizado? Esse meu membro, ele está parado, está imobilizado, porque ele se machucou. Mas ele continua fazendo parte do corpo. Olha só que interessante, tem pessoas que se machucam na caminhada. Tem pessoas que muitas vezes ficam ressentidas na caminhada, que se magoam na caminhada, irmãos. E sabe o que muitas vezes essas pessoas fazem? Essas pessoas saem do corpo. Param de ter comunhão com o corpo. Por quê? Porque se machucaram. Já pensou se esse meu membro se machucasse e eu mandasse o médico amputar, tirar fora do corpo? Aí eu pergunto, esse meu corpo ia se recuperar? Esse meu corpo ia se curar? Esse meu membro, ele ia se curar se ele saísse fora do corpo? Ia ter como esse meu membro receber a cura fora do corpo? Essa é uma pergunta para a igreja. Tem como, irmãos? Deus, ele está dizendo nessa noite, a cura só acontece quando o membro continua ligado no corpo. Mesmo quando se machuca, tem que continuar ligado no corpo. E um membro do corpo não anda por aí sozinho. Alguém já viu uma perna andando por aí sozinha? Não, né? Alguém já viu uma mão andando por aí, se rastejando por aí sozinha? Só aquela mão daquele filme, né? Família Addams, só se for aquela mão lá. Mas não vê, né, irmãos? Os membros têm que estar ligados no corpo, porque o membro não pode andar só. Mas quantas pessoas não querem andar sozinhos? Me machuquei, pastor. Fui machucado, ouvi algo que eu não gostei, isso me machucou. Tudo bem, irmãos, isso acontece com todo mundo. Isso acontece com todos nós. Mas qual a solução para isso? Sabe qual é a solução? É o perdão. A única solução é o perdão. Nós nos perdoarmos uns aos outros. Então isso é perigoso, irmãos. Às vezes a pessoa está passando por algo na igreja e abandona o corpo. Olha só, quando eu machuquei esse membro, o que eu tive que procurar? O que eu tive que buscar? Tive que buscar o hospital. No hospital é que eu fui ali atrás da cura. É claro que Deus usa o hospital, Deus usa os médicos, Deus usa o remédio, Deus usa ali os tratamentos, né, os recursos dessa terra, mas quem cura é Ele. Mas eu tive que procurar o hospital. Você já ouviu falar que a igreja é o hospital para doente? Quem já ouviu isso, né? Já ouviu falar? A igreja é o hospital para doente. Igreja não é um museu para santo. A pessoa acha que vai chegar na igreja e vai ver ali todo mundo perfeito, todo mundo santinho. Mas não, irmãos. Igreja não é museu para santo. Igreja é justamente hospital para doente. Mas o doente tem que querer ser curado.
Então, eu tive que buscar o hospital. Às vezes a pessoa se machuca e no lugar de buscar o hospital, ela sai do hospital. Ela foge do hospital. Quando eu estava ali internado, com o dia de internação, irmã Raimunda, eu já estava ali agoniado. Um dia de internação. Já estava ali agoniado. E ali já doido para ir embora. Aí eu pensei, acho que é por isso que tem gente que foge do hospital. Acho que é por isso que tem gente que foge da internação. Porque é tão difícil estar ali dentro. Mas é preciso estar ali dentro. Porque toda hora eu recebia ali o remédio para ser curado. Toda hora iam ali enfermeiras para me ajudar. E no outro dia, sabe quem me deu alta? O médico. A igreja é o hospital e Jesus, ele é o médico dos médicos. É Jesus que nos dá alta, irmãos. É Jesus que vai chegar naquele grande dia e vai nos aperfeiçoar. A boa obra, ela é aperfeiçoada até o dia de Cristo. É naquele grande dia é que Jesus vai chegar para mim e para você e dizer: você está curado, eu e você estamos curados, você já está recebendo aqui a coroa da vida, você está recebendo alta dessa terra. Pode ir para a sua casa, porque a sua casa é na glória. E é tão bom quando a gente ouve essa notícia, né? Que nós podemos ir para casa. Passei um dia só ali. Mas quando o médico falou, você já pode ir para casa, a alegria que eu fiquei, irmãos. Já pensou quando você ouvir o Senhor te falando, pode ir para a sua casa, pode ir para o gozo do seu Pai, o lugar que está te reservado, o lugar que eu preparei para você desde antes da fundação do mundo. Você está curado, você recebeu alta. Mas para isso, irmãos, é necessário permanecer no hospital. Permanecer ali não foi fácil para mim, mas eu precisei permanecer até o dia que o doutor mandou eu ir embora. Permanecer na igreja também não é fácil. Se eu dissesse que é fácil, eu estaria mentindo. Permanecer na igreja não é fácil. Nós vamos ser medicados, o tratamento vai doer, a cirurgia espiritual que nós recebemos vai doer. Essa cirurgia aqui na hora não doeu. Por quê? Porque eu recebi uma anestesia geral, né? Mas depois que foi passando o efeito da anestesia, irmãos, só a base de remédio. É remédio toda hora, é dipirona toda hora para não doer. E depois que vai passando o efeito do remédio, aí começa a doer. O tratamento que nós temos também, irmãos, para recebermos nossa cura por completo, é um tratamento doloroso. Não é um tratamento fácil. Quem disse que seria fácil? Então, nessa última hora, nesses últimos tempos, nós temos que estar unidos. Aconteça o que acontecer. Congregue onde você congregar. Nós não estamos falando aqui de placa de igreja. Nós estamos falando do corpo de Cristo. Não saia do corpo de Cristo, irmãos. Um membro fora do corpo, sabe o que acontece? Se um membro meu for amputado, o que vai acontecer com esse membro? Este membro ele vai esfriar. Quando ele esfriar, ele vai começar o quê, irmãos? A se deteriorar. Vai começar a apodrecer. Por quê? Porque ele vai acabar morrendo. É isso que acontece com o membro fora do corpo. O primeiro sinal é se esfriar. Quando a pessoa deixa o corpo de Cristo, ela começa a se esfriar. Ela vai se esfriando cada vez mais, até que ela recebe a morte espiritual. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque esse exemplo nos explica muito bem. Nós somos como uma folha de uma árvore. A folha, enquanto está ligada na árvore, a folha recebe vida. A folha recebe todos os nutrientes que ela precisa. Mas quando você tira a folha da árvore, no primeiro momento ela não seca, né? Fica ali verdinha ainda. Mas com o tempo o que acontece? Ela vai secando, 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 até que se desfaz, vira pó. E a Bíblia fala que neste mundo nós somos pó. Nós viemos do pó e vamos retornar ao pó. Nós somos como uma neblina. A nossa vida, ela voa e ela passa muito rápido, irmãos. Mas com Jesus, nós podemos reconquistar a vida eterna, irmãos. Com Jesus, nós podemos ser de novo ligados na videira. Podemos começar a receber novamente vida. A vida que Deus deu para todos nós. Então, Jesus, ele tem esse alerta para a igreja. Sabe uma palavra que me chamou muita atenção no dia do aniversário da igreja? Uma palavra que me chamou a atenção foi quando o pastor Everaldo, ele teve aqui uma oportunidade. E o pastor Everaldo, ele falou disso, né? Falou que às vezes está acontecendo isso hoje em dia, que às vezes a pessoa até sai da igreja e nem fala nada. Não fala com o pastor, sai, o pastor nem sabe o que aconteceu, saiu ali. Hoje em dia, irmãos, até isso está acontecendo. Sabe o que é isso? É a dureza de coração do ser humano.
sai e não pede nem a bênção. Sai e nem avisa o pastor que está saindo da igreja. Muitas vezes já está até em outra igreja e ainda não pediu nem a bênção para o pastor. Eu te pergunto, essa pessoa está debaixo da bênção, irmãos? É uma pergunta sincera. Essa pessoa está debaixo da bênção? Sair sem pedir a bênção do Senhor e já ir para outra igreja? Ah, estou fazendo a obra de Deus. Que obra é essa? Que obra é essa, irmãos? Essa realmente é obra de Deus? Ou é algo que a pessoa está fazendo do coração enganoso, irmãos? A igreja, como eu disse, não é fácil. A igreja, muitas vezes, vai acontecer algo para a gente sair da igreja. A primeira igreja que eu frequentava, que eu congregava, eu era ali um novo convertido, eu era ainda uma pedra bruta que precisava ser lapidada. A primeira igreja, eu saí da primeira igreja. A primeira igreja, eu me magoei com algumas coisas de lá e saí. Só que eu não tinha experiência nenhuma. Eu era um novo convertido. Mas a Bíblia fala, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, eu fazia as coisas de menino, mas quando eu me tornei homem, eu larguei as coisas de menino. Irmãos, o que Deus está falando nessa noite, que não é tempo mais da gente ser menino na igreja. É hora da gente crescer. É tempo da gente adquirir uma maturidade. Porque quando a gente adquire uma maturidade, aquelas coisas que nos atingiam antes não vai atingir mais. Confessar algo para os irmãos aqui. Há algum tempo atrás, quando eu não tinha uma certa maturidade, muitas vezes eu entrava muito em embates. Eu entrava muitas vezes em discussões com algum irmão ou com outro irmão. Às vezes eu entrava em discussão. Às vezes eu chegava ali e entrava num embate. Por quê? Me faltava maturidade, irmãos. Hoje em dia, eu estou aprendendo a arte do deixar para lá. O que é o deixar para lá para o cristão? Hoje em dia, eu estou aprendendo a arte de deixar nas mãos de Deus, irmãos. Deixar que Deus cuida de todas as coisas. Isso é o quê? Maturidade. Isso vai nos dando saúde espiritual. Então, o que Jesus está querendo nos falar nessa noite, irmãos, que não é tempo da igreja estar em contenda, não é tempo da igreja estar em divisão, não é tempo da igreja estar magoada, não é tempo da igreja estar ressentido, não. Porque a Bíblia fala, se a gente não perdoar nessa terra, nós não vamos ser perdoados lá nos céus também não. É tempo de perdão, é tempo de união, é tempo de amor, é tempo de união, é tempo da igreja se unir. Olha o que a palavra de Deus fala lá em João, pedi para o Pedro colocar aí. O que a palavra de Deus fala lá em João, Evangelho segundo escreveu João, separou aí, Pedro? João, capítulo 17. Olha só, irmãos, Jesus, antes dele se entregar ali naquela cruz, o que ele fez? Jesus, antes de se entregar, ele fez uma oração. Ele orou por ele mesmo, ele orou pelos discípulos e orou por todos os crentes que viessem a crer nele. Ou seja, orou por todos nós também. Orou por ele mesmo, orou pelos discípulos que estavam ali perto dele e orou por todos os crentes que viessem a crer nele. Ou seja, eu e você estamos incluídos nessa oração. E sabe o que Jesus pediu para o Pai? Olha só o que Jesus para o Pai. Versículo 11 de João 17. Ó. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Pode passar, Pedro. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Pode passar, Pedro. Versículo 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Pode passar, Pedro. E eu dei-lhes a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Observou aí, irmãos? Várias vezes nesse versículo, o que Jesus pediu? Pediu para que todos nós fôssemos um. Ele no Pai, o Pai nele, nós em Jesus e todos nós ligados em Jesus e ligados no Pai. Aí sim nós formamos um só corpo. Quem é a cabeça do corpo? A cabeça do corpo é Jesus. Se a gente for reparar, na nossa cabeça é que está o nosso cérebro. E no nosso cérebro é que está armazenado a nossa inteligência. No nosso cérebro é que está armazenado a área que nos dá o raciocínio,
A área que nos dá sabedoria, tudo é nosso cérebro. Nosso cérebro comanda todo o nosso corpo. É Jesus que nos comanda, irmãos. É Jesus que nos dá o comando. E qual é o comando de Jesus para a igreja? Que todos sejam um. Eu em vocês, vocês em mim e nós em Cristo, irmãos. Quando eu me machuquei, eu falei para os irmãos, irmãos, vocês vão ser agora o meu pé direito. Né? Muitos falam, você é o meu braço direito. Falei, agora os irmãos vão ser o meu pé direito. E graças a Deus, irmãos, a igreja não parou. Graças a Deus, a igreja está uma bênção do Senhor. E os irmãos estão tomando conta da igreja com todo o amor e com todo o carinho, irmãos. E todos que fazem parte do ministério, todos que já passaram por aqui, irmãos, graças a Deus, até mesmo os irmãos que não estão congregando aqui, graças a Deus nós ainda estamos ligados, irmãos. Graças a Deus nós não nos tornamos inimigos de ninguém. Aqui só se a pessoa quiser ser nossos inimigos, né? Porque nós não queremos ser inimigos de ninguém e nós não vamos ser inimigos de ninguém, porque Jesus falou que todos nós somos um. Pode ser a Assembleia de Deus, pode ser a Igreja Batista, pode ser a Igreja Presbiteriana, não importa, irmãos. Todos nós somos um em Jesus. Mas não é tempo de se isolar. Sabe o que a Bíblia fala? Lá em Provérbios. Se eu não me engano é Provérbios 18, mas posso estar errado, se falhar a minha memória. A Bíblia diz o seguinte, que aquele que se isola, se levanta contra a verdadeira sabedoria. Aquele que se isola, se levanta contra a verdadeira sabedoria. E no versículo 2 vai dizer, o tolo não tem prazer na repreensão, mas ele só tem prazer no seu próprio entendimento. Olha só, se isolar, a pessoa se levanta contra a verdadeira sabedoria. E essa palavra fala também que a pessoa busca interesses egoístas quando se isola. E no versículo 2 vai dizer que o tolo não tem prazer na repreensão. Ou seja, essa palavra está dizendo que aquele que se isola do corpo é um tolo egoísta. Está vendo, irmãos, como é que é sério? Quem se desliga do corpo é um tolo egoísta. Mas quem permanece ligado no corpo é sábio. E essa sabedoria é para a nossa salvação, irmãos. Irmãos, os dias são maus. A igreja está passando por um momento, talvez os irmãos não estão percebendo. Eu sou muito antenado. Eu gosto de me informar bastante. Eu leio muita palavra de Deus, eu leio livro, eu gosto de estudar. Eu gosto de me informar das coisas espirituais, irmãos, mas das coisas terrenas também que estão acontecendo. Porque as coisas terrenas estão também interligadas com as coisas espirituais. E sabe o que já está acontecendo muito? Está acontecendo perseguição. E a igreja está passando também por um momento, irmãos, de frieza. Os irmãos podem até discordar de mim, mas a igreja, eu estava assistindo ali os Gideões, né, da última hora, vários pregadores tocaram neste ponto. A igreja está passando por um momento de frieza. Isso não significa que a igreja vai morrer na frieza, não. Isso só significa que Deus, Ele está nos dando um alerta para a gente buscar a brasa viva, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Já viu uma brasa permanecer acesa fora do braseiro? O que acontece se você tirar uma brasa do braseiro? Ela vai se apagar. Ela vai se tornar cinzas. Mas as brasas que estão no braseiro vão estar ali queimando, ardendo em chamas, irmãos. E a palavra do Senhor fala que o fogo tem que arder no altar continuamente. Sabemos que não é fácil. São muitos os desafios, mas aquele que nos chamou é fiel para completar a obra na minha e na sua vida, irmãos. É necessário renúncia, é necessário dedicação, é necessário disciplina, é necessário buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, mas as demais coisas Ele vai acrescentar na minha e na sua vida, irmãos. Então o que Deus diz hoje? Deus disse que eu sozinho não sou um corpo. Deus, Ele falou que você sozinho não é um corpo também não. Eu sou um membro, você é um membro, não importa se eu sou a mão, ou se eu sou o pé, ou se você é a mão, ou se você é o pé, não importa, irmãos. O que importa é que todos nós formamos este corpo maravilhoso, que é o corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça da igreja. E nessa noite nós vamos estar fazendo memória a este corpo. Ao corpo do Senhor Jesus Cristo. O pão da Santa Ceia representa o corpo de Cristo que foi partido para todos nós.
nós já vamos estar ministrando a Santa Ceia aqui, e eu quero aqui já convidar os obreiros, convidar o grupo de louvor, convidar os irmãos que vão estar nos ajudando nessa Santa Ceia do Senhor, e eu peço que os irmãos aplaudam o nome do Senhor bem forte, irmãos, porque Deus ele está aqui para nos curar nessa noite, irmãos. É necessário permanecer no hospital, é necessário permanecer ligado no corpo para recebermos a cura por completa, mas Ele vai operar nessa noite nas nossas vidas. Eu convido a igreja para nós abrirmos a palavra do Senhor em 1 Coríntios capítulo 11. 1 Coríntios, está bem pertinho aí, da palavra que nós lemos nessa noite. 1 Coríntios capítulo 11, quantos irmãos se ajeitam aí? E eu vou estar lendo do versículo 23 até o versículo 32, irmãos. Versículo 23 até o versículo 32. Convido a todos a acompanharem a leitura. E a Santa Ceia do Senhor é uma ordenança. Jesus ele deixou duas ordenanças para a igreja. Ele deixou o batismo e deixou também a outra ordenança, que é a Santa Ceia do Senhor. Não podemos deixar de tomar a Santa Ceia até que o Senhor venha, irmãos. Se nós temos a oportunidade de tomar, se nós podemos tomar a Santa Ceia, nós não podemos parar de tomar. Quando uma pessoa está impossibilitada, está doente, o pastor vai até a casa dessa pessoa e ministra a Santa Ceia do Senhor. Então veja que até quando Jesus voltar, essa é a vontade do Espírito Santo de Deus para a igreja, que a gente participe da Ceia do Senhor. Quem não é batizado ainda, se batize, para poder tomar parte da ceia do Senhor, porque Jesus ele pode voltar a qualquer momento, e duas ordenanças que Jesus deixou foi essa, o batismo e a ceia do Senhor. Acompanhe comigo aqui a leitura. A palavra do Senhor diz: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se